Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas-Nova. Eu sou a Bruna Rodrigues. E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje, esse episódio aqui é pra você que quer aprender a construir a sua autoridade como afiliado e vender muito no tráfego direto. Tá afim? Porque olha só, a nossa convidada, ela largou a medicina pra viver 100% da internet, gente. Ela está há 2 anos no mercado digital e é especialista em tráfego direto. Como afiliada, ela já faturou mais de 3 milhões de reais. Hoje ela ensina principalmente médicos a conquistarem a liberdade que só o digital proporciona. E você vai aprender tudo, então fica aqui com a gente até o final, né, não, Bruninha? Isso, tô muito animada. Você tá animada? Eu também. Eu também tô. Conhecimentos exclusivos que você só consegue aqui, na mesa do KiwiCast. Exato. Quem é ela? Inclusive, quem será? Quem será? Seja muito bem-vinda. Cristiane Bittencourt. Oi, gente. Boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu acredito que é uma oportunidade única poder estar aqui, representar tanto afiliados que querem realmente mudar as suas vidas. E é isso, contar um pouquinho da minha história pra vocês. Inclusive, Boa. Parabéns pela premiação de 1 milhão só na KiwiFi. Yes. Arrasou. Obrigada, já estamos com mais de 2. É isso. Cada vez mais crescendo. E, Cris, justamente, você tava ali na carreira médica há 11 anos. Então, é muito tempo ali dando a sua vida pra cuidar de outras vidas. Mas pra gente entender um pouco mais essa história, o que te atraiu a entrar na carreira de medicina? E como é que essas experiências ali em campo te fizeram tomar a atitude e a decisão de transicionar de carreira? Primeiro de tudo, a gente volta a um passado muito distante, onde eu tinha 7 anos, eu tenho vitiligo, e o meu pai me criou para ser médica. Desde os 7 anos, ele sempre me falava que eu seria médica justamente para poder descobrir a cura do vitiligo. Então, eu fui criada para isso. Aos 17 anos, eu passei na faculdade de medicina, entrei, fiz 6 anos, saí da faculdade, não me especializei ali no ato de, após a formatura, que as pessoas tendem a fazer uma residência. Eu não fui para residência, eu quis ir para o campo de trabalho. E foi aonde tudo mudou, porque eu tinha uma visão de que ser médico era lindo, maravilhoso, glamuroso. A gente tem um status, a gente tem um endeusamento da medicina, porém não é assim que funciona. E quando você tá ali, que você recebe seu primeiro salário, eu demorei 90 dias para receber o meu primeiro salário, e ele foi de 6 mil reais, e eu trabalhava 40 horas na semana. Quando eu vi aquilo, eu vi que aquilo era diferente do que eu imaginava, que não era bem assim. Cadê todo o dinheiro? Cadê o glamour? Eu não tava vendo. E aí começou a batalha árdua de trabalhar as 40 horas e sempre complementar com plantão. O valor do plantão onde eu trabalhava, em Minas Gerais, era R$1.000 a cada 12 horas. Então, por vezes, eu trabalhava de dia e complementava a renda trabalhando plantão noturno. E isso me causou, logo no começo, era 1 ano de formada, eu já tinha meu primeiro burnout. Então, eu desenvolvi uma insônia severa pela alteração de ciclo circadiano. Tomava 3 medicamentos tarja preta para dormir. E ali a vida realmente começou a entrar num ritmo muito acelerado. O estresse, o cansaço. E eu era recém-formada. Então, como eu trabalhava em excesso, a residência ficou para um segundo plano. E esse plano nunca chegou, porque era sempre trabalho. E aí foi basicamente assim. Eu não via mais um propósito, eu seguia fazendo tudo no automático. E depois de 6 anos vivendo essa vida, eu senti que eu precisava mudar. Eu mudei de cidade, mas não mudei o trabalho. Então, eu trabalhava 32 horas na semana, mais 12 horas. Você saiu de que cidade pra onde? Eu saí de Juiz de Fora, de Minas Gerais, e fui para a região dos Lagos, no Rio de Janeiro, porque era uma proposta melhor do governo federal. Então, de 8 mil que eu ganhava em Minas, eu passei a ganhar 11.700. Essa era a melhora. Complementava a renda com um plantão, né? 12 horas mais 24, então 36 horas. Dava em torno de 67 horas na semana. E eu só tinha o domingo livre para poder viver minha vida. Claramente, isso foi muito cansativo, mas era final de 2018. Quando foi o ano de 2019 inteiro vivendo dessa forma, em 2020 a pandemia veio. E aí o mundo caiu. O mundo caiu do jeitinho que vocês conhecem, mas tá ali foi muito pior. Eu não sei mensurar.
E quando eu me via trabalhando e cobrindo os colegas que passavam mal, e eu não me contaminei em 2 anos de linha de frente, eu não peguei Covid, então eu era sempre a que estava lá cobrindo algum colega. E isso fez com que a minha saúde mental piorasse, porque eu não sabia lidar. Nós médicos somos treinados para lidar com a morte. Aquilo ali não me descia. Primeiro porque no meu primeiro dia de trabalho, pós-pandemia ali, no primeiro dia que anunciaram que tinha pandemia, eu fui barrada numa barreira sanitária, porque todas as cidades turísticas tinham essa barreira sanitária. E eu comecei a chorar, porque eu não sabia o que fazer. Eu não aprendi sobre Covid na faculdade, ninguém me ensinou, não tinha nenhum livro, eu não tinha o que fazer. Naquele dia, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pro meu pai, foi mostrar pra ele que eu tava bem, em primeiro lugar, mas que eu não sabia o que fazer. E foi muito estressante viver aquilo tudo, então a cada onda nova de Covid era um surto de ansiedade meu. Então eu fui desenvolvendo doenças em torno desses trabalhos. A consequência foi inteiramente minha saúde mental, que eu abri mão dela para ser médica. E é por isso que eu tô aqui hoje, porque eu não conseguia mais viver dessa forma. E olha só que curioso, né? Você tá falando aí dessa, querendo ou não, dificuldade do médico em conseguir ganhar muito dinheiro, tem que ficar fazendo plantões e tudo mais. E é justamente o que pessoas que estão desse outro lado não imaginam, né? É. Hoje eu falei assim pra Carol, quanto você acha aí que um médico ganha hoje em dia normalmente? A Carol falou assim, cara, uns 20 mil pra cima. E era também o que passava pela minha cabeça, médico ganharia 20 mil pra cima. E é uma realidade de poucas pessoas médicas, né? E a gente tem uma visão totalmente da vida luxuosa da medicina. Glamurosa. Fazer medicina pra mudar a sua vida. Você vai ganhar muito dinheiro. Você ganha realmente, você tem uma estabilidade, querendo ou não. Vamos falar aí, 11 mil é um dinheiro que te traz estabilidade. Mas é um dinheiro quando você fala isso pra uma pessoa como, por exemplo, eu, que não tenho contato com essa profissão, eu nunca imaginaria que uma médica que tá ali diariamente no campo de batalha ganharia, sabe? Principalmente com quantidade de horas que você fazia. Exatamente. Eu acho que existe um endeusamento de medicina e é a mesma coisa que o meu pai imaginava da medicina. Ele queria muito que eu fosse médica, não só para descobrir a cura do vitiligo, mas para que eu pudesse ter sempre uma boa vida. Eu tive, né? Dentro do padrão, eu ainda era acima. Porém, abri mão de viver com qualidade para poder realmente ir em busca daquilo que paga os nossos boletos. A única certeza que a gente tem na vida é da morte dos boletos que não param de chegar. Exato. Então, quando a gente vê médicos de muito sucesso, eu conheço muitos, como eu também conheço quem não tem. Não é pela falta de residência, como eu falei antes, porque eu fiz 3 pós-graduações. Eu sou pós-graduada, eu tenho medicina da família, eu tenho emergência e tenho em gastroenterologia. Eu tenho essas 3. Isso não fez com que o meu salário aumentasse, porque eu continuei fazendo a clínica, que era aquilo que eu gostava. Como que esses médicos ganham tanto? A maioria, para não dizer em sua totalidade, já tem uma pessoa na família, apadrinhados ali onde você entra. Eu sou a primeira médica da minha família inteira. Eu não tive ninguém para me abrir a porta e absolutamente nada. Quando você entra no seu campo de trabalho, que você acabou de sair da faculdade, é muito difícil você adentrar, em primeiro lugar, os melhores hospitais. E eu tive muita sorte, porque eu tive professores excelentes que me abriram portas dos hospitais melhores que existiam na região. Então, eu fui para os melhores hospitais trabalhar, eu tive essa oportunidade, mas não o suficiente para construir uma clínica e me tornar uma empresária. Eu também não tinha nenhum familiar empresário com essa visão. Existem, sim, médicos que ganham muito dinheiro. Eu tenho muitos alunos médicos, mas que sempre me dizem, eu trabalho demais, não tenho vida, ganho 20, ganho no máximo 30 mil reais. Você não vê mais do que isso para a pessoa estar trabalhando e vivendo. Agora, eu imagino que deve ter sido extremamente desafiador para você pensar em mudar a sua realidade, né? Buscar outra forma de trabalho, fazer essa transição de carreira, porque, no final das contas, seu pai queria muito que você fosse médica, né? Como é que foi essa transição e como é que você deu essa notícia? Então, devido à sobrecarga, eu me lembro que era dezembro de 2021. Eu ainda estava fazendo plantão, eu ainda estava ali no meu trabalho e eu estava me sentindo muito sobrecarregada. Quando eu pisei lá, eu fiz uma crise de pânico, eu tive diarreia, comecei a tremer muito e fazer vômito quando eu pisei para trabalhar. E ali, eu não conseguia fazer uma alimentação com mais de 5 minutos,
As pessoas iam bater na minha porta quando eu ia fazer xixi. Aquilo estava se tornando desumano. E aí eu comecei a pensar, e agora? O que eu vou fazer? Eu preciso dessa renda porque eu tenho meus compromissos financeiros e eu não posso sair daqui e eu não quero decepcionar meu pai. Comecei formas, né? Buscar formas alternativas de fazer uma renda extra. Foi onde eu achei o mercado de afiliados. Sabia, quando eu bati o olho, eu sabia que aquilo ali era muito promissor e que aquilo daria certo pra mim, mesmo eu não entendendo nada do que estava acontecendo. E falei pra ele, eu vou sair do meu plantão, não aguento mais, e ele me disse que não, que eu era doida, que eu não poderia fazer isso, porque eu precisava ganhar o máximo de dinheiro enquanto eu era nova, pra ter uma velhice confortável. E no meu íntimo lá, eu sabia que eu não chegaria numa velhice confortável, porque eu já estava não tendo forças ali, eu não conseguiria. Eu fazia 9 anos de terapia para lidar com a pressão externa de tudo. E uma das coisas que eu falava pro meu terapeuta sempre era: você pode duvidar de tudo da minha vida, menos da excelente médica que eu sou. Só que aquilo começou a não fazer muito sentido pro estilo de vida que eu estava vivendo. E naquela ocasião, havia mais um surto de uma onda. E a cada onda era um terror para mim. E aí eu dei o ponto final. Só que eu comecei a aprender primeiro sobre o que eram os afiliados, como que se trabalhava com anúncios. Eu comecei a pesquisar, comecei a entender. E um mês depois meu pai morreu. E aí, era dia 25 de janeiro, um dia depois dele me dizer que eu era doida para não fazer isso. O meu mundo caiu, tudo mudou na minha vida. Eu continuei, para vocês terem ideia, no dia que eu estava esperando ele, na sala de espera... Ele subiu para fazer uma cirurgia de ponte safena, infelizmente ele não retornou. E eu tava esperando ele na sala de espera e tava subindo um anúncio. Era de curso de ovo de Páscoa, porque era janeiro, e logo eu pensei que eu poderia usar isso como uma oportunidade, porque a Páscoa tava chegando. E aí eu deixei o anúncio lá, tive a notícia de que ele morreu 11 horas da noite, eu tava lá no hospital. E quando... eu nem voltei para ver meu anúncio. E a minha meta sempre foi fazer R$5.000, que era exatamente o que eu ganhava quando eu trabalhava nesse lugar, que mais me sugava, né? E aí, deixei o anúncio rodando. 15 dias depois, ainda me recuperando do luto. Não me recuperei, né? Mas 15 dias depois eu olhei e tinha R$5.000 exatamente. Caramba. Esse foi o poder que eu criei. Eu precisava de R$5.000, eu coloquei na minha mente... Porque anúncios a gente faz e a gente tem que olhar todos os dias. Nessa ocasião específica, eu criei aquele anúncio ali e passei por uma situação aonde realmente mudou a minha vida e eu não consegui voltar lá para olhar. E aí, quando eu abri a plataforma, tinha R$5.000 e aí nunca mais eu pisei nesse hospital, nunca mais eu fui lá. E foi aonde eu entendi que aquilo funcionava e que eu queria aquilo. Então, a decisão de não mais trabalhar com a medicina, na verdade, ela veio 1 ano e meio depois desse episódio. Porque a minha intenção era sair dos plantões que me sugavam, mas não era largar a minha carreira. Uhum. A medicina é quem eu sou. Eu sou médica e, pra mim, eu continuaria exercendo. Só que depois, né, que foi acontecendo, fui tendo bastante resultados. O meu pai não estava mais aqui e eu entendo que eu realmente... fui a médica que eu devia ser, eu dei todo orgulho pra ele, eu fui a pessoa que eu acho que ele gostaria, né, que eu tivesse sido. E eu senti que eu cumpri a minha missão. E aquilo que eu fazia todos os dias, que eu levantava 8 horas, eu sempre fui uma pessoa atrasada, eu precisava chegar no trabalho 8 horas, eu estava acordando 8 horas. Aquilo não estava mais fazendo sentido. E justamente por isso, 8 horas começou a virar 9. Depois virou 9h30. E a gente tem paciente lá que a gente tem que ter uma consideração que tá ali para aquele horário. E aí eu comecei a ver que eu não tava me dedicando o suficiente, que eu não queria mais estar ali. E eu já ganhava muito dinheiro como afiliada. Foi aonde realmente eu pensei, o que eu quero fazer da minha vida? Porque a medicina se transformou em algo que não era para ser. Não foi essa medicina que eu tô exercendo que eu me formei para exercer. Então hoje... já tendo ganhado muito mais de R$2.700.000, quase 3 milhões na internet, eu percebo que se amanhã eu quiser voltar a exercer a medicina, ela não é por necessidade, porque foi a necessidade que me colocou em situações que eu não gostaria. Trabalhar sem insumos, igual todo mundo viu na pandemia, e aquilo era muito pior, pelo menos aonde eu trabalhava,
se colocar em situações de trabalho recebendo muito pouco, o médico ganhar R$900 num plantão é muito pouco. Então, é algo que realmente começou a me fazer repensar, sabe? Então, hoje em dia, se eu volto a exercer a medicina, é realmente por amor, sabe? Então, eu tô me dando esse tempo para eu me recuperar do que ela me causou. Enquanto isso, eu vou desenvolvendo novas habilidades. Perfeito. Isso. E fez com perfeição, Exatamente. com maestria. Inclusive, com certeza, seu pai teve muito orgulho de você, toda essa jornada. Isso aí, com certeza, é algo que é nítido. Agora, uma dúvida que eu fico é, você começou a trabalhar com digital em paralelo à medicina no início? Exatamente. E você aprendeu tudo sozinho? Foi autodidata ou chegou a comprar algum curso, investir em mentoria? Sim, na verdade, em 2021 lá, né, eu passei por algum anúncio, comprei uma mentoria para uma amiga que eu queria muito que ela aprendesse, para que ela tivesse uma oportunidade na vida. Ela não se interessou e eu comecei a fazer, então foi o primeiro acesso que eu tive. Logo nessa mentoria, ela me apresentava diversas oportunidades de se trabalhar no mercado, sendo afiliada através de tráfego pago, tráfego direto, tráfego X1, eu comecei a entender o que eram essas nomenclaturas, né? Que é trabalhar pelo WhatsApp ou direto para a página de vendas, e eu não tinha tempo. Como eu falei, eu trabalhava de segunda a domingo de manhã, chegava domingo de manhã em casa, ia dormir, eu chegava 9 horas, dormia até 2 horas da tarde. 2 horas da tarde eu tinha que pensar na organização da comida da semana, nas minhas cachorras, na minha vida e a hora que eu ia aprender. Eu não tinha tempo. Eu pensei que a forma mais fácil e mais rápida seria através de tráfego direto, porque eu não conseguiria tirar o tempo necessário. Então, eu fui aprendendo ali, aos poucos, nessa mentoria, e fui pegando bastante conteúdo gratuito no YouTube, fui adquirindo novas mentorias depois, onde apareciam para mim, eu ia comprando, porque eu queria realmente aprimorar aquilo que eu tinha certeza que daria certo para mim. E aí, comecei a aprender e trabalhava no consultório todos os dias, de 8 a 5 horas da tarde. Eu não tinha tempo, mas tempo é prioridade. Eu queria, Exato. E a partir do momento que eu quis, eu fiz acontecer. Então, eu fui autodidata de buscar coisas a partir do momento que eu fui apresentada a uma oportunidade. Mas eu trabalhei 1 ano e meio com as 2 profissões. Conciliando Caramba. tudo. Conciliando tudo. Nesse meio tempo aí que você estava atendendo, qual era o momento... Chegou um momento de, no escritório mesmo, no consultório mesmo, você pegar e, sei lá... Então, no tempinho que você tinha ali, sem atender paciente, pegar e fazer algo do digital? sim, porque o meu objetivo era sair dos meus plantões, que era realmente onde você tem que estar 100% Sim. do seu tempo. À medida que eu consegui fazer isso, o meu trabalho durante esse 1 ano e meio era muito tranquilo, porque eu trabalhava numa área rural e eu só atendia na parte da manhã. Então, de 8 ao meio-dia, eu estava atendendo os pacientes, na parte da tarde eu ficava lá para marcar horário. Então, nessa parte da tarde, depois de um período, né, não foi logo no começo, quando eu comecei a mudar a minha agenda, eu me dedicava a aprender. A aplicar era somente quando estava em casa, porque eu achava uma coisa muito difícil. Sim. Eu realmente precisava me dedicar inteiramente para fazer. Durante 6 meses, eu fiz junto com a aula. Eu não conseguia fazer sozinha. Eu achava muito difícil. Você tinha, então, muita teoria e com medo de botar ali em ação, botar em prática. Porque eu colocava em prática e errava. E errar, todo começo, todo mundo vai errar. Eu acho que as pessoas veem quem tá no topo, veem quem já chegou lá, imagina que essa pessoa não teve um começo. Eu tive um começo porque eu estudei para ser médica a vida inteira. A não ser o colégio, onde a gente estuda aquelas coisas, eu sempre estudei coisas da medicina. Quando eu me formei, a mesma coisa. Toda semana eu tinha um curso obrigatório para ser feito de diversos temas dentro da medicina, então eu sempre estudei muito, sempre li muito. Mas na hora de fazer, a situação era completamente diferente. E aí eu fui, fazia junto com a aula, minha cabeça chegava a doer. Caramba. Ficava com dor de cabeça, porque era muito difícil. Mas eu sabia, gente, eu acreditava tanto, eu tinha tanta confiança, eu acho que esse é o diferencial. Às vezes as pessoas sempre me perguntam, como foi o meu começo? Muito difícil, como qualquer pessoa. Além da dificuldade do fazer, eu tinha medo que soubessem o que eu estava fazendo. Sim. Então, Mas por que o medo que soubessem que você estava fazendo? julgamentos.
Entendi. Então, eu vivi uma vida inteira muito regrada de rótulos, né? O médico tem um respeito muito grande. E quando você fala que você largou a medicina para viver da internet, no mínimo você chama a atenção. O que aconteceu? E você pode chamar a atenção porque algumas pessoas dizem ela fez isso porque ela não tinha sucesso na medicina. Pelo contrário, a medicina me deu tudo na minha vida. Tudo que eu construí foi a base da medicina. Nos últimos 2 anos que não. Talvez eu levaria muito... Na verdade, eu levaria 8 anos na medicina para fazer 1 milhão. Nossa. 8 anos, que loucura, Exato. né? E eu fiz em 5 meses. Pois é, cara, em 5 meses. Então, assim, em termos de financeiro, é lento, mas você chega lá, perdendo a sua saúde no meio do caminho. Uhum. Mas isso que é algo que não vai mudar muita coisa, porque eu sou muito grata. Só que eu não sabia mais continuar desse jeito. E aí, eu coloquei na minha cabeça que aquilo daria certo. Criei todo o tempo necessário para aprender. Aprendi, apliquei, fiz o que precisava ser feito. Não quer dizer que foi fácil. E não quer dizer que eu não tinha sucesso na minha vida anterior. Muito pelo contrário. Como eu disse, né? Tenho muito orgulho de tudo que eu construí, de tudo que meu pai me ensinou, de tudo que eu pude passar para cada paciente que eu tratei. Mas a prioridade é sempre eu. Isso não é ser egoísta, né? Você precisa se priorizar. Então, a minha saúde estava ficando pelo meio do caminho. E é isso. Agora, falando um pouco ali do seu começo como afiliada, você comentou aí que você subiu lá o anúncio, que você precisava de R$5.000 para poder sair dos plantões e validar o que você estava estudando, mas você comentou no off que em apenas 60 dias você fez mais de R$200.000. A gente quer saber quais foram as estratégias que você usou para conseguir conquistar esses resultados em tão pouco tempo. Na verdade, os primeiros 15 dias foram 5.000, depois de 30 dias, 30.000 e depois 60.000. 200.000 foram depois no somatório no ano de 2022. Ah, entendi. Somente com tráfego direto. Isso. Sem aparecer na rede social. Mas ainda como afiliada. Como afiliada. 100%. Eu nunca fui produtora. Toda a minha trajetória ao longo do ano de 2022 foi entre erros e acertos, mas com resultados bem expressivos. Um mês eu fazia 15.000, no outro eu fazia 30, no outro eu fazia 60, no outro eu fazia 10. Ele não era uma crescente, mas ele era um resultado. Lembrando que eu só queria 5.000. Uhum. Então, eu fui realmente aprendendo, buscando tudo do zero. Qual era o produto? Não existia um curso, uma mentoria ou algo do tipo que te desse tudo pronto. Ele te dava um ensinamento, ele te mostrava como fazer. E eu fui lá e fiz o que era mais difícil. Hoje em dia a gente tem mentorias que ensinam e que mostram e que dão tudo pronto. Mas naquela época não tinha. Então eu fui adquirindo conhecimento de como criar um criativo, de como fazer as coisas da maneira certa, porque existem os bloqueios que o Facebook dá para quem anuncia. E eu não sabia de nada disso, era um mundo totalmente novo para mim. E aí eu fui realmente fazendo tudo do zero. E o ano de 2022 foram R$200.000. Somente com tráfego direto. Não tinha um ar de aparecer no Instagram. Ou seja, você fazia, você impulsionava, como é que você fazia Através do gerenciador de anúncios pelo Facebook Ads. Ah, você fazia pelo Facebook Ads. Nessa Facebook época você não Ads. tinha o Instagram ainda. Eu tinha, mas eu não aparecia lá. Aparecia para mostrar minha vida muito raramente, porque eu sempre fui muito criticada por aparecer lá. E curioso é que as críticas sempre vinham de familiares, conhecidos. E aí, às vezes eu aparecia, as pessoas diziam que eu queria ser blogueirinha. Então eu sentia vergonha. De praxe, né? Muita vergonha. Então eu preferi fazer um caminho onde a minha vida inteira foi ter resultados. E depois eu ir lá mostrar. Quando foi no final do ano, eu falei, bom, eu acredito que agora eu já tenho resultado suficiente. Eu já tinha feito mais de R$200.000. Posso dizer para as pessoas o que eu tô fazendo. Eu comecei a ir pro Instagram para dizer... de uma forma muito sucinta, que eu tinha conhecido o que era o mercado digital e que aquilo estava me possibilitando ter uma nova renda e que eu tinha saído dos meus plantões. Mas eu não fazia publicidade de, nossa, é isso, como eu faço hoje. Uhum. Mas é legal para trazer mais perspectiva pra galera no sentido de, nessa época que você fez os seus R$200.000 200 mil reais Nossa, bom, no ano de 2022. Olha lá, profetizou.
Você replicava, você copiava a página do produto e fazia o que o produtor ensinava os afiliados a fazerem para vender o produto dele. Isso. Ou você fazia algo diferente para poder conseguir escalar esses resultados? Não. O mentor ensina como que se faz e eu ia lá e fazia. Então, ele fazia para um produto diverso, ele dá o caminho e eu ia fazendo. Então, basicamente, eu desenvolvi as minhas próprias estratégias do que dava certo para mim. Porque às vezes ele tá mostrando uma coisa, quando você vai fazer aquele negócio pode não dar certo. E dá um exemplo de uma estratégia que você percebeu que para você funcionou melhor do que a estratégia que você estava vendo ali, que o mentor estava te ensinando. Não, na verdade, o que ele faz é um passo a passo, né? Então, ele te mostra como que você mexe dentro do gerenciador, como que você cadastra, como que você clona uma página, como que você faz isso. Só que ele te dá a maneira mais difícil de fazer. Então, eu fui descobrindo formas de encurtar esse caminho. Hoje em dia, a forma que eu clono páginas, por exemplo, eu não levo nem 2 segundos para fazer. Eu copio e colo. E aí é que gera a curiosidade. O que será que ela tá fazendo? Uhum. É porque normalmente, que nem a gente tava falando no almoço, tem toda a questão de, sei lá, fazer HTML, um monte de código, é nisso que a galera começa a ter dificuldade. Vai se perdendo. Perfeito, você já encontrou. Quando você vai clonar e que você pega todos os códigos de página, onde você vai ter que mudar lá dentro do código, essa foi a forma que eu aprendi, e essa forma mais difícil. Olha isso. Existe uma forma de ser feita pelo Elementor também, não é a forma que eu faço. Eu simplesmente faço através de um plugin. E é esse plugin que me permite copiar e colar. Leva 2 segundos. E eu acredito que isso ajuda muito porque você encurta o seu tempo onde você gasta ali para fazer toda essa tarefa. Então, eu fui aprimorando formas de fazer criativo, já que a clonagem era uma coisa muito rápida. Fui desenvolvendo criativos que eu batia o olho e falava, isso aqui eu compraria. A técnica é essa. Eu não tô vendendo para uma persona do produto, eu tô vendendo aquilo que eu compraria. Então, eu vejo um criativo e falo, isso aqui eu clicaria. Então, eu vou fazer da forma que eu clicaria. Aí você modelava criativos que você chamavam a atenção. Eu criava do zero. Tudo do zero. A copy, a headline, o criativo, tudo. Esses produtos, na verdade, que eu escolhia, não eram produtos conhecidos. Eu desenvolvi uma técnica também de escolher produtos. Qual é essa técnica? Porque normalmente a galera se perde também em quais critérios usar ali para selecionar um bom produto, né? Na verdade, eu escolho um bom produto com critério 100% meu. Eu olho, não pego o produto que tá quente e nem produto que tá muito para trás. É um produto do meio, mas que ele sempre vai atender a necessidade de uma pessoa. Um dos exemplos de produto que eu vendi, o meu primeiro produto foi o curso de ovo de Páscoa. Era um produto sazonal, era janeiro. Eu já pensei, bom, vamos lá, vamos fazer aprender. Após isso, eu fui na mesma onda, curso de brigadeiro gourmet. As pessoas já gostam muito. E eu me lembro que eu trabalhava no hospital e tinha uma enfermeira que toda madrugada ela ia lá vender trufa a R$3. Todo mundo queria a trufa dela, porque ela tinha algo na receita diferenciado. Tem sempre alguém buscando uma forma de fazer aquilo que todo mundo tá fazendo, mas que vai diferenciar. Por que a trufa dela era tão gostosa? Ela tinha realmente um ingrediente diferente. Então, isso faz com que você comece a pensar fora da caixa. E nessa mesma linha, eu pensava assim, as pessoas estão buscando forma de fazer algo. E aí, o segundo produto que eu vendi 10 mil dele, que foi curso de sabonete artesanal, sabonete hidratante. Eu gosto que você não tá tendo medo de falar aqui os produtos que você vende. Não, porque eu não vendo mais. Acho que ela é ligeira, Justiça. Mas é legal porque a gente já começa a ter uma base, uma ideia. Sim, porque você começa a pensar a linha de raciocínio que eu utilizo, porque eu tô sempre vendendo algo que uma pessoa específica tá procurando. Então, hoje em dia, naquela época, pelo menos, as pessoas queriam fazer. Hoje em dia, elas também querem, né? Usar as coisas mais naturais, fazer as próprias coisas. Tem muita gente que quer fazer os próprios sabonetes, porque as coisas são muito comercializadas, são muito industrializadas, as pessoas desenvolvem muita alergia. Então, tem gente que é mais natureba e tá tudo ótimo, então eu vou vender para esse povo. Fiz 10 mil reais. Aí o produto começa a passar, aí eu vou mudar o produto e vou para aquilo sempre que eu faria.
Esse é o diferencial. Agora, vamos fazer aqui um exercício de visualização para tornar mais prático para quem tá ouvindo e assistindo, porque a galera quer aqui aprender a construir autoridade como afiliado e vender muito através do tráfego direto. Você tem experiência com isso. Então, pegando esse gancho aí dos produtos naturais, por exemplo, artesanais. O que você via que você fazia diferente que as outras pessoas estavam fazendo, que as outras pessoas não estavam fazendo e você acredita a essa prática o sucesso das suas vendas? Por exemplo, os primeiros 10 mil só com esse nicho. Pensar fora da caixa. As pessoas estão sempre indo nesses produtos que ficam nas primeiras páginas e geralmente eles são encapsulados. São coisas que tá ali, que você vê que tá todo mundo fazendo. Nessa época, tinha muita gominha de cabelo, as pessoas iam muito pra lá. Então, quando você fala pensar fora da caixa, foi o ato de escolher, por exemplo, os sabonetes artesanais. É produto que, Entendi. Se você perguntar pra um afiliado o que ele tá vendendo, ele não vai te falar que tá vendendo produto de sabonete artesanal. Ele pode falar qualquer coisa. Brigadeiro gourmet, eu via que tinha alguns afiliados vendendo. Tinha bastante pessoa que falava a respeito disso. Então, eu queria sempre coisas diferentes. Eu vendia curso de adestrador de cachorro, porque era uma necessidade minha. Eu queria muito que a minha cachorra aprendesse a fazer xixi lá no tapetinho dela e era uma luta. Então, eu imaginava que tinham pessoas na mesma situação que eu. E assim, eu fui seguindo sempre nesse pensamento, o que eu preciso, o que eu compraria. Entendi. E assim, eu consegui fazer com que esses produtos realmente se vendiam. E-book de ansiedade foi o produto que eu mais vendi, que eu faturei mais de 100 mil reais com ele. E isso é uma coisa que é um e-book que ajudava nas técnicas de respiração para você controlar a sua ansiedade. Porque quando eu tive uma crise de ansiedade severa, meu batimento foi a 168, a crise geralmente dura em torno de 30 minutos. Para você é eterno, você acha que você vai morrer. E eu não sabia o que fazer. Você fica sem saber como você reagir. E tudo depende de trabalhar a sua respiração. Esse e-book eram técnicas que te ensinavam a sair de uma crise ou te ajudar a controlar para se tornar, para diminuir a sensação de morte iminente que uma crise causa. Eu pensava, eu tô passando por isso, eu vou vender para quem tá precisando. Então é isso o diferencial. Eu não vou no que tá todo mundo fazendo. E na hora de montar o meu criativo, eu não vou fazer o que tá todo mundo fazendo. Eu vou fazer diferente. Eu vou atingir a mim mesma. Então, eu faço um criativo pra mim. Entendi. Entendeu? E como é que você, por exemplo, fazer um criativo pra você é uma técnica muito legal, porque, de fato, você vai ser crítico o suficiente pra dizer, bom, eu clicaria, realmente me chamou a atenção. Mas, e como é que a gente faz pra saber se a gente não tá enviesado? Porque, de repente, eu gostei tanto do criativo, eu clicaria, mas no final das contas é que eu gostei do que eu acabei de fazer, e não com uma visão de comprador, exatamente, então, consumidor. Acho que o maior desafio pra mim no começo sempre foi criar criativos. Eu sempre achei muito difícil porque eu não me acho criativa. Não acho que eu tenho capacidade de criar. Não achava. Quando eu comecei a fazer os criativos, eu vou dizer, entre aspas, de qualquer maneira, eles começaram a dar certo. Porque eu tava embelezando demais. Eu queria que eles ficassem lindos e perfeitos, porque eu não tô me vendendo ali, eu tô vendendo um produto. Para você clicar ali, você precisa se interessar pelo que tá ali. E não pela imagem, pelo tanto de coisa. Porque às vezes a pessoa vai criar pela imagem. Isso aí não vai querer a pessoa comprar o produto. Eu concordo com você. Então, ele precisa ser feio. As pessoas, inclusive, várias pessoas já vieram aqui e deram o mesmo insight, falaram sobre isso. Que às vezes o criativo, quanto mais nativo ele parecer, melhor. Exatamente. Então não tem que procurar a beleza nele. Na verdade, ele vai converter quanto mais verdadeiro ele parecer. Porque quando eu parei de tentar achar que aquilo era uma venda de mim mesma, né? Igual no Instagram, que você quer postar sua foto mais bonita, não é assim que funciona com o criativo. E assim com a copy também. Ela precisa realmente atingir aquela pessoa específica. E já que a gente tá falando sobre criativo, como é o seu processo criativo? O que você faz? Como é o seu... Você senta ali na mesa, você vai pesquisar? Como é que é? Nesse começo, eu fazia somente a busca no Google, em imagens. Eu nunca... O produtor, ele tem uma pasta onde ele deixa os arquivos. E geralmente eu olho aquilo como algo inspirador. O que talvez não fazer também. É o que não se fazer. Diferenciar. Exatamente. Porque a gente sempre disponibiliza algo. Todo produtor coloca ali
os materiais para você usar. Aquilo é um exemplo de como você pode fazer, mas com certeza ele já não utiliza mais aquilo. Sim. Então, aquilo me fazia ter ideias para criar. Eu gastava muito tempo, acho que eu perdia muito tempo tentando criar coisas lindas. Então, quando eu comecei a criar um padrão, só mudava ali a imagem e a frase, era o que funcionava lá e era o que funciona para mim até hoje. Então, aquilo realmente é o meu processo criativo, não demanda muita coisa. Hoje em dia, eu gasto mais tempo para criar minha imagem no Instagram. Boa! Por falar nisso, Cris, queria entender de você, quando foi o momento exato que você decidiu... Bom, você disse até, inclusive, agora eu tenho resultados o suficiente, vou falar no meu Instagram, vou mostrar os meus resultados. E como é que foi esse começo no Instagram? Quais foram os maiores desafios que você encontrou ao começar a mostrar a sua nova vida, né? A sua nova forma de monetizar usando a internet? Julgamentos. Ninguém tá isento. Eu, como médica, tinha muito medo do que a minha mãe ia pensar, do que minha família, Como é que foi pra amigos. Olha, normal. Minha mãe tá aqui, tá... Pra ela é super maravilhoso. Mas no começo assusta. Principalmente quando eu falei que eu ia largar a medicina pra ela. Ela me disse assim, tem certeza? Você tá tirando a estabilidade. Como se a internet fosse algo instável. E a gente sabe que não é assim. Então, eu venho construindo tudo que eu tenho hoje há 2 anos. Então, é algo que, pra mim, é muito mais do que estável. Não é algo que eu fiz e vai passar. Então, estar ali foi desafiador pros conhecidos. Então, eu peguei e bloqueei todo mundo, inclusive a minha mãe, minha família e todo mundo. E comecei a fazer as coisas com quem realmente queria me ouvir. Tirei todo mundo. Ficou mais de 1 ano bloqueado. Caramba! E assim eu comecei a estar ali, porque eu usei o Instagram pra me recuperar do meu luto, porque eu cheguei no fundo do poço. Era agosto, tinha 6 meses que meu pai tinha morrido, eu perdi meu amparo, minha referência, eu não sabia o que ia ser da minha vida, eu só chorava, sofria, e ao mesmo tempo tentava ser forte, porque eu queria dar apoio pra minha mãe, que também estava sofrendo muito. Foi muito difícil. E aí eu comecei a mostrar algumas coisas no Instagram e falei, nossa, que bom, porque as pessoas estavam interagindo comigo. E aquilo me diminuiu a solidão, eu comecei a sentir sentido. Tava fazendo alguma coisa com um propósito. E aí eu comecei a gostar. Comecei a falar, porque eu sou muito tímida, tenho muita vergonha, e estar ali era um desafio. Pelas críticas. Hoje em dia, não me importo. Então, no início, era mais pra te ajudar com o seu processo que você tava passando naquele momento. Exatamente. E as coisas foram acontecendo de forma que eu comecei a falar o que eu tava fazendo, ao mesmo tempo que eu mostrava a minha rotina. E eu digo que a minha estratégia de venda através de Instagram é storytelling. Porque eu mostro a minha rotina. Eu não embelezo nada, não mostro nada além daquilo que eu realmente vivo. Mostro sempre a minha rotina ali, que antes também era misturada com a medicina. Mostro minhas cachorras, meu café da manhã, minha vida calma e tranquila, sem nada que possa realmente me tirar a paz, sabe? E as pessoas começaram a ver aquilo e prestar atenção. Que calma, que tranquilidade, que paz. Então, hoje eu recebo os retornos de muita gente falando, eu sinto uma energia muito boa quando eu tô te assistindo. Eu gosto, você é uma inspiração e eu quero chegar onde você chegou. Só que isso tudo realmente foi construído do zero, porque eu estava ali por uma necessidade minha, e as pessoas começaram a prestar atenção e querendo fazer o que eu fazia. Foi aí que eu comecei a indicar o curso que eu aprendi. E, inclusive, você comentou no off com a gente que você tem 2 estruturas, né? Você trabalha hoje com o Instagram. Eu queria entender também em que momento aquilo começou a ser uma estratégia, de fato, para atrair seguidores com um propósito real. E que tipo de produto que você começou a vender ali usando a sua imagem? Como é que você entendeu que, poxa, se eu aparecer mais aqui, eu consigo levar mais gente como afiliada para esse produto aqui? Na verdade, como foi algo que eu já tinha passado pelo processo de aprendizado e entendi que era difícil, mas não era impossível. Então eu pensava que se eu aprendi, várias pessoas podem aprender. Se eu já tô aqui fazendo a minha renda extra, sair dos plantões, tenho mais qualidade de vida, outros profissionais da saúde também podem ter os mesmos resultados. Porque o meu público é esse.
Então, quem tá ali me acompanhando são pessoas que vivem a vida que eu vivia antes e elas estão ali. Então, quando eu comecei a falar da mentoria, que é a mentoria que eu trabalho hoje, que ela ensina o tráfego direto de uma forma descomplicada, que na verdade é muito mais fácil até do que a maneira crua que eu aprendi, eu posso indicar de olhos fechados, sabendo que é algo que é um processo que qualquer pessoa pode aprender. Legal. Porque eu aprendi. Eu sou médica, nunca tinha estudado nada diferente disso e eu bati a cabeça e aprendi. Então eu sei que se a pessoa tem a força de vontade que eu tive, porque eu queria muito sair daquela situação, e pior do que tava, não poderia ficar. Então qualquer pessoa que entra em algo novo, ela tem duas opções. Ou ela permanece do jeito que ela tá, ou ela vai adquirir conhecimento e prosperar. E é isso que eu imagino que as pessoas tenham ao adquirir conhecimento. Porque sempre que eu comprei algo para aprender, eu comprei pensando no aprendizado que aquilo ia me trazer. E não no retorno financeiro. O retorno financeiro sempre é uma consequência. Então, às vezes, as pessoas sempre me dizem muito da questão do medo. Tenho medo de entrar. É como se o mercado digital fosse uma coisa tão ilegal que causa tanto medo nas pessoas por causa de diversos golpes que tem por aí. Eu não ia estar aqui, sentada nessa cadeira, num podcast, junto com pessoas incríveis aqui, se isso realmente fosse algo que não trouxesse resultado. Eu aprendi. E foi fazendo que eu cheguei até aqui. Qualquer pessoa é capaz. É isso. E pensando justamente nesse teu crescimento aí de autoridade dentro do Instagram, como eram as suas estratégias para atrair essa galera, além de usar, por exemplo, os stories para postar sua rotina e tudo mais? O turbinar do Instagram. Eu só uso o turbinar. Caramba. Então, como eu faço? A estratégia do tráfego direto é somente pelo gerenciador de anúncios e o tráfego pro meu Instagram é somente no turbinar. Faço um criativo. Esse criativo, ele precisa chamar bastante a atenção de quem eu quero. Não precisa chegar pessoas ali que estão curiosas. É claro que sempre tem uma audiência que a gente acaba se tornando um influenciador também. Mas as pessoas que estão ali, elas precisam realmente querer estar ali. E o turbinar, ele traz essas pessoas pro meu perfil. Elas ficam ali, elas acompanham, elas entendem. Você deixava aberto na hora, o público aberto na hora? Não, eu tenho um público específico. Justo. O meu público específico sou eu do passado. Todo mundo entende que quando você está vendendo alguma coisa, quem você é, o seu público é você do passado. Então, principalmente quando você vende com o seu rosto, né? Exatamente. Eu sei que uma dificuldade, eu vejo pessoas, às vezes, me dizendo, outras afiliadas até, dizendo que a maior dificuldade é encontrar o seu próprio público. Não existe essa dificuldade. Seu público é você, do passado. Será que você não tá com dificuldade de olhar pra você do passado? Exatamente. Ou olhar para suas próprias dificuldades, né? Porque todo mundo saiu de um ponto A para um ponto B. Todo mundo que tem sucesso hoje já foi uma pessoa diferente no passado. Uhum. E é exatamente essa pessoa do ponto A que é para quem eu direciono todos os meus anúncios. Então, o Turbinar me traz pessoas muito qualificadas e essas pessoas dispostas a comprar realmente porque elas querem ver a mudança acontecendo na vida delas. Então, eu faço exatamente assim. Algo legal que eu percebi aqui, conversando com você até agora, é que todos os produtos dos quais você decidiu se afiliar, tanto ali na sua estrutura só de tráfego direto, quanto essa que você resolveu mostrar o seu rosto para indicar para as pessoas, são produtos que você consumiu, que você acreditou de fato. Isso é uma coisa que ressoa bastante comigo, porque quando eu tentei ser afiliada num passado muito distante, eu ficava pensando assim, cara, tá, beleza, vou me afiliar a esse produto aqui. Mas não comprei ele. Aí as pessoas que falavam pra eu me afiliar, não precisa. É só você fazer isso, isso e isso. Replica essa estrutura, replica essa estratégia, etc e tal. Mas eu sou do tipo de pessoa que eu preciso acreditar no que eu tô vendendo, até porque pra falar daquilo e criar toda a minha estrutura de venda vai ficar mais fácil. Porque eu vou saber os prós e os contras, eu vou entender as objeções das pessoas. Então isso ressoa bastante comigo. Você acredita que hoje, em 2024, os afiliados, eles necessitam acreditar no que eles estão vendendo ou não é necessário? É só replicar de fato a estrutura? Eu vou dizer que essa resposta depende. Para mim, faz sentido, fazer sentido.
mas para muitos não. Então, é indispensável que ao escolher um produto, você se identifique com aquilo que você está oferecendo. Não é porque existe na mentoria ou em qualquer outro lugar, como as plataformas, são milhares e milhares de produtos, que você vai escolher qualquer coisa e você vai vender. Eu sempre falo até mesmo para as minhas alunas, você vai escolher aquilo que está em conformidade com o que você acredita, com aquilo que você usaria. Se você não tá, você não vai vender. E ponto, não é porque o outro tá fazendo e tá dando certo que você precisa replicar. Então, quando você vai escolher algo, tudo é algo que eu falo, eu usaria, eu compraria, eu tenho, eu faço, eu aplico, porque funciona. Então, você pensa num pós que você quase não vai ter reclamação daquilo depois, porque você é prova disso. Você, né, tá ali para dar certeza. E uma das coisas que me ajuda a falar sobre a mentoria é pelo fato de ter vivido tudo o que ela ensina. E aí eu sei exatamente o que fazer. Aquilo virou parte da minha rotina de tal forma que eu sei como ela ajuda, eu sei como ela faz, então eu vou. E nada é diferente do que um produto. Ô, Cris, você sabe que é uma coisa que inclusive alguns copywriters vieram aqui no KiwiCast e disseram isso, né? Que uma das principais habilidades, alguns disseram, outros disseram outras coisas, mas uma das principais habilidades que um copywriter precisa desenvolver para ser um ótimo copywriter é a empatia, que é justamente você se colocar no lugar da outra pessoa para entender as dores de fato. E teve um copywriter que veio aqui no KiwiCast, o Marcelo... Resende? Não. Marcelo Bragion. Ah, vocês acharam que... né? Gente, a gente grava todo dia. Mas não esqueci, Marcelo Bragion veio aqui e ele tava contando pra gente que ele já chegou, inclusive, ele tava fazendo copy pra um produto de criptomoeda, se não me engano. E na época ele não investia em cripto. Então, ele pensou assim, cara, como é que eu vou fazer uma copy pra esse produto aqui? Aí ele foi que comprou um livro sobre criptomoeda. Beleza, leu o livro, entendeu o que precisava, mas pra ele ainda não tava o suficiente. Ele queria sentir de fato o que uma pessoa sente quando tá investindo em cripto. Ele começou a investir em cripto, sabe? Pra ele entender de fato o que essas pessoas sentem, quais são as principais dores, quais as objeções que surgem. Porque daí na hora de você escrever aquilo, você vai ser fidedigno às sensações. E para se conectar vai ser muito mais fácil. Então, de repente, um afiliado ou uma pessoa que tá tentando ser afiliado lá em casa, tentando aí, estudando, mas não tá pondo nada em prática, de repente esse pode ser uma eu acho ótima que dica, é um né? diferencial muito grande quando você realmente se coloca no lugar de quem vai comprar aquilo que você tá fazendo. A gente não tá falando só de ser vendedor. A gente tá falando que a gente tá ali para poder oferecer uma solução para alguém. Só que não é só sobre dinheiro, não é só sobre uma venda. Você precisa ter realmente a consciência. Eu tenho tanta consciência porque, além de tudo, eu sou médica. E a linha é muito tênue. Eu poderia vender uma coisa que prejudica a saúde de outra pessoa? Absolutamente que não. Eu tenho a minha integridade enquanto médica para fazer isso. Exato. Então, acho que esse realmente é um diferencial onde eu vou buscar os produtos que solucionam o problema de alguém de uma forma que realmente solucione e não que tenha uma promessa. A diferença de um produto bom, de um produto que realmente funciona, é a oferta dele. Não adianta você chegar lá numa página e aquilo te prometer a cura. A gente sabe que isso não existe para nada que está sendo anunciado ali. A gente precisa ter essa consciência. Então, quando eu realmente, se você me perguntar o diferencial é esse. Eu me coloco no lugar de quem está comprando. Eu não sou somente a vendedora daquilo. A venda, principalmente através de tráfego direto, acontece sem aparecer. Mas tem alguém ali por trás criando aquilo. E eu sou essa pessoa. Eu não vou fazer. Não vou. E no Instagram, eu tô dizendo todos os dias, com a maior responsabilidade do mundo, até hoje eu tenho muito mais de 6 mil alunos, é que dizer que funciona. Não funcionou porque que fez errado. Sim. É isso, sabe? Porque aplica, faz, escolhe. E muitas das vezes não funciona porque a pessoa tá nesse Ctrl+C, Ctrl+V de fazer o que tá todo mundo fazendo. Um A que você tira de diferente pode ser o seu diferencial. Justíssimo. E nesse começo não, até hoje, né? Você vende ali no Instagram, falando pelos stories. Você teve medo, talvez, de, sei lá, parecia que você estava falando, querendo vender a mentoria, mas parecia uma publi.
E, na verdade, ninguém mais aguenta ver publi ali no Instagram, né? Você teve esse medo? Como é que você lida com isso na forma de você vender mesmo pro seu público? Então, eu tento ser o mais natural possível, porque a gente precisa se promover, né? Promover aquilo de uma forma muito natural. Pessoas compram de pessoas. E a gente não gosta mais dessa coisa engessada há um tempo. Então, a gente sabe que as blogueiras fazem as publis e são o trabalho delas. Sim. E tá lá botando aquele monte de link. Mas você não gosta de entrar no perfil de alguém e só ter link lá. Você quer ver a vida da pessoa. Você quer ver o que ela vive. É por isso que você tá ali. Você tá ali pra se entreter. E aí, você tá passando os stories e em algum momento tem uma chamada. Ah, se você tem um interesse, me chama aqui. Pronto. É natural, porque você só vai me chamar se você quiser falar comigo. Se você não quiser, passa. Vai assistir o restante do meu dia. Isso. E é isso. Então, a minha estratégia que eu desenvolvi é storytelling. Uma vez me disseram que para aparecer lá no Instagram, a gente precisava estar arrumado, bem vestido. E isso retardou muito os meus resultados. Porque eu sempre fui uma pessoa que usei maquiagem muito cedo na minha vida. Usava salto e roupa bonita. E depois de um tempo, isso parou de fazer sentido. Eu não queria mais ser essa pessoa. Em casa, eu quero ser eu. Eu quero ter rosto limpo. Não uso um pingo de maquiagem. Hoje em dia eu uso filtro e não queria usar tanto porque eu tenho muito melasma. E isso me causa um pouco ainda, porque trabalhar com a internet é isso. É olhar de julgamento. Já criticaram minhas manchas, já criticaram minha sobrancelha, criticam a minha roupa, criticam o meu jeito de vestir, criticam tudo. Mas eles não sabem quem tá ali por trás e como é libertador ter essa vida. Porque eu acordo, visto a minha roupa de ginástica e passo mais da metade do meu dia de roupa de academia. Que delícia! Que libertador! Sim. Sem um pingo de maquiagem. E não me preocupo, porque não é isso que diz quanto que eu tenho na minha conta. E o real é o que conecta, né? Você mostrar ali quem você verdadeiramente é. É a minha realidade. Eu não vou ser diferente. Eu não vou estar no salão todo dia. Se eu não vou fazer nada ali que eu realmente não faça. E foi isso, com base no retorno de quem vinha falar comigo. Nossa, é por isso que eu te sigo, é por causa disso. Então, eu comecei a ver que realmente a realidade é que me aproxima dessas pessoas. E é isso que eu quero, o real, sabe? É claro que a gente não vai mostrar tantas dificuldades que a gente tem, porque todo mundo tem. Mas esse é um diferencial, porque o engessado já não funciona mais. Quando você falou que usa a publi, né? A publi não, o impulsionar do Instagram para poder adquirir mais seguidores, captar mais gente pro seu perfil. Que tipo de publicação você decide impulsionar? São as publicações que dão mais... Que tipo de métrica que você define? Ah, não, essa aqui eu vou impulsionar pra pessoa me ver. Você tem esse tipo de estratégia? Eu crio de forma intencional. Eu crio intencionalmente criativos que captem as pessoas do meu passado. É sempre mostrando um antes e um depois e um resultado. As pessoas vêm pelo dinheiro. Então, a estrutura é um antes e um depois e o resultado. E um resultado. Legal. Por vezes, eu coloco algo do momento e um resultado, mas sempre é um resultado. As pessoas não vão querer ir ali. Eu preciso que ela chegue lá. Depois de lá, ela tem uma infinidade de coisas para ela aproveitar, mas ela vai pelo resultado. E geralmente ela vai porque o que uma médica tá fazendo na internet? Então, eu sempre uso ex-médica, isso já me causou muito problema. Eu não sou ex-médica, eu sou uma médica que tá, neste momento, não atuando. Entendi. Aposentei da medicina, larguei a medicina, porque precisa gerar a curiosidade da pessoa querer ir lá ver o que eu tô fazendo. E isso é um gatilho que a gente tem que... É muito interessante que você fala para médicos, né? Ou médicos que estão nesse momento, nesse ponto A que você já esteve um dia. E aí, quando chega no seu perfil, por você ser médica e por ter vários médicos ali, parece que você vai indicar um produto de medicina, sei lá, uma especialização, alguma coisa pra ele se... né? Não parece? Não é intuitivo isso? Intuitivo. Só que quando chega lá, não. Na verdade, eu fui médica e eu mudei a minha vida. Agora, eu não faço mais isso porque me causava estresse, tirou minha saúde. Eu entendi que não fazia mais sentido. Só que hoje eu sou rica, eu sou milionária e trabalho de casa e etc e tal. Então, muita gente que se conecta com esse ponto A que já também não faz mais sentido, vai chegar ali no seu Instagram, vai querer saber o que você faz de fato. Exatamente, porque é uma curiosidade você entender. As pessoas que fazem medicina, na verdade, todos os médicos, eles não aguentam mais ver coisas da medicina. Eles estão cansados.
Pelo menos 90%, acho que a classe médica aconteceu alguma coisa ali em 2020, depois da pandemia. Essa classe se dividiu muito, teve muita desvalorização de trabalho, teve muita coisa mudando. A medicina de hoje não é mais a medicina de 15 anos atrás, a medicina enquanto eu estava na faculdade. Ela mudou. E eu vejo que, eu não sei se vocês sabem, mas 90% dos suicídios que tem no Brasil e no mundo são de profissionais da saúde, principalmente de médicos. É sério? Não sabia sério. disso. Isso é uma taxa muito alta. Caramba. Taxa de burnout é mais de 70%. Isso é uma coisa que... Por que chega nesse limite? Porque o médico não tem uma linha, ele não conhece um limite de onde ele para. Porque se ele para, ele é fraco, ele não aguenta... Tem um sentimento de impotência, porque eu tenho que dar tudo de mim, eu tô falando de vidas, eu tenho que cuidar. Mas para isso você abre mão. Eu não tenho família, né? Não tenho filhos, não tenho marido, mas quantos médicos, médicas têm? Marido, família, filho recém-nascido que você tem que largar em casa para poder ir trabalhar e você não vê crescer, porque você sai de casa 4 horas da manhã e volta 11 horas da noite. Uhum. E é criado por babás, eu não posso achar isso normal. Então eu sei que muita gente me procura ali com o sentimento de que eu posso fazer isso como uma renda extra, não é para largar a profissão, não é para você desistir daquilo que foi o sonho de muita gente, porque ainda é. A medicina, entrar numa faculdade de medicina é o sonho de muita gente. Eu não tô aqui para desistir, para destruir o sonho de ninguém. É para dizer que não é isso que todo mundo diz. Não é fácil. Você precisa realmente abrir mão para poder ter uma vida com tranquilidade. E aí, quando você tem essa oportunidade de fazer uma renda extra para diminuir aquilo que tanto te esgota, vá fazer. Não são todos os médicos, mas é a maioria. Então, você não tem como achar uma taxa de suicídio tão alta, normal. Porque eu já tive diversos episódios de depressão, já tomava 4 tarjas pretas pra dormir com insônia severa. Isso aí não é vida, né? Não, porque hoje em dia eu não tomo nenhum remédio. Hoje eu não tenho absolutamente nada. Fiz 9 anos de terapia, hoje eu tô em alta. Porque a minha vida é calma e tranquila. E é claro que teve um desenvolvimento de mente também que a gente, né, que eu trabalho muito a minha mente pra eu realmente conquistar a minha vida saudável. Mas não é a realidade de muitos. Então, eu sei a quem eu quero atingir. E é justamente essas pessoas para dizer que existe uma solução. Porque eu já estive lá, eu já me vi lá no final do fundo do poço. Porque quando você tá ali numa carreira médica, você tá desenvolvendo o seu trabalho, fazendo seus plantões, a forma que médico vê de fazer renda extra é mais plantão. Só que se ele já não tá aguentando mais, como que vai fazer? Total. Então, assim... Não tem como, sabe? Você se esgota por dinheiro. Justo. E hoje você, como afiliada e uma grande autoridade ali dentro do seu Instagram, como é que você começou a pensar numa estrutura toda profissional que você tem hoje, de pensar em criar, por exemplo, você tem um time hoje de comercial, de vendas, suporte, como é que você começou a pensar nessa estrutura? Porque as coisas vão se desenvolvendo e durante 1 ano e meio eu trabalhei sozinha. Eu era o meu negócio inteiro. Eu era a minha vendedora, eu fazia meus anúncios, eu fazia a minha gestão. E aí que você começa a perceber que as coisas começam a crescer demais. Eu começava a receber mais de 10 mil seguidores novos no Instagram por mês. Isso é muito. Eu cresci 100 mil de outubro para cá. Nós estamos em abril. É um número significativo de pessoas que você começa a achar impossível dar conta de tudo que você tem que fazer. E eu começava a ver que para eu estar ali 100% mostrando a minha rotina, eu precisava delegar algumas coisas, porque acabava que eu não tinha o tempo que eu gostaria de ter. Então, eu delego a função das vendas, eu tenho um time de vendedores, na verdade eu tenho 2 vendedores. Tenho uma pessoa que cuida do suporte, além de mim, que estou lá todos os dias visualizando tudo que está acontecendo, porque nada passa sem o meu aval. E somente eu. Já tentei delegar outras funções, como a gestão de tráfego, e infelizmente é algo que eu não consigo. Isso é algo meu. Eu preciso estar ali vendo, acompanhando e fazendo. Então, eu comecei a ver conforme a minha necessidade mesmo de achar que não dá conta. Então, não estava dando conta de ter todas as funções, eu precisei delegar.
E é isso que acontece com uma empresa quando tá crescendo. Uma empresa que fatura mais de 300 mil reais, como a minha, por mês, você precisa realmente delegar funções, porque você não dá conta. Não adianta você achar que você dá. E eu dei por 1 ano e meio. Você ainda tá encontrando formas de conseguir, talvez, se desvincular dessa parte de gestão de tráfego? Ou é uma coisa que você realmente gosta de fazer quando você vai e coloca ali, faz seu tráfego direto nos seus outros produtos? Passei pelo processo há 1 mês, contratei e demiti. Não. Por quê? O que essa pessoa não conseguiu fazer que você demitiu ela? Isso é uma coisa que é surreal pra mim. Porque eu acho que eu comecei fazendo do meu jeito, eu desenvolvi minhas coisas. E eu achava que me ocupava tempo. Agora, 1 hora. Sabe? Eu gasto... Fica 1 hora no seu dia? 1 hora, na verdade, eu digo muito. Porque pros anúncios eu me dedico meia hora no máximo. Máximo, que é só pra analisar ali as métricas e ver o que precisa ser feito. Meia hora. Mas num processo de criação, onde você vai criar tudo do zero ali, eu gasto 1 hora, porque é o que... Até criar mesmo, colocar o anúncio pra rodar. E eu contratei, porque eu achava que era a única coisa que faltava, que eu ainda não tinha testado, e eu precisava ver como que era delegar. Vai que ele era melhor do que eu. Vai que ele poderia me dar mais resultados, insights e coisas. Eu contratei, ele durou 1 mês. Porque eu não aguentava. Ele falava e eu que falava. Eu ia falando, tipo assim, que tal a gente fazer isso aqui? O que você acha desse daqui? Você sabia mais que ele no final. Eu tinha essa impressão, sabe? Eu não posso dizer que sim, mas eu tive essa impressão, então me incomodou. Me incomodou porque o tempo que eu achava que eu ia estar descartando, eu tava ali, eu continuava ali. Não fez sentido eu pagar uma pessoa pra fazer o que eu continuava fazendo. Entendi. Sabe? Agora, Cris, é legal que você tem 2 estruturas, né? Você trabalha com tráfego direto, com seus produtinhos ali que você não precisa aparecer. E você também trabalha com o Instagram, onde você aparece e recomenda algumas mentorias, das quais você já viu que funciona. Falando de tráfego direto, como é que você estrutura suas campanhas hoje, no que se trata de campanha, conjunto e anúncio? Porque você é especialista em tráfego direto, tanto que você nem delegou essa função. Tentou delegar e o cara não deu bom, não superou as expectativas. Então, como é que você faz isso hoje? Na verdade, depende muito do tipo de produto. Atualmente, um produto que eu tenho rodando, eu deixo 1 campanha, 3 conjuntos. Quando eu tô fazendo teste de criativo, deixo mais 3. É o que a gente chama de 1, 3, 3. Então, era a base. Mas as campanhas de escala, geralmente, ela fica com 1, 1, 1. Que é a maioria. Que é vertical. A maioria dos meus produtos já são escalados. Então, eles se mantêm em 1, porque já passaram por todos os testes. Tráfego direto é teste. A gente sempre fala isso. Acho que todo mundo vai dizer isso. Tráfego direto é teste. A intenção da campanha sempre é gerar tráfego ali, se você está querendo levar a pessoa para algum lugar, ou usar a de conversão. E o que eu vejo mais difícil de se vender em tráfego direto, as pessoas poderiam dizer até que poderia ser mais simples, é a página de vendas. Então, é algo que, às vezes, eu também crio uma página de vendas quando eu acho que a do produtor não tá boa. Até isso eu já fiz. Agora, você tem um olhar clínico para isso. Mas eu não faço mais. Mas, assim, eu tento não fazer. Mas em alguns momentos já precisei fazer. Por quê? O que faltava nessa página do produtor que você viu, não, eu vou fazer melhor? Na minha visão, eu não sei te dizer. Eu não sei te falar o que havia. Eu sei pelas métricas que eu analisava e da forma que eu estudava. E precisava analisar o que era o quê. Sabe? Gerava clique, mas ninguém finalizava. Por quê? Tem um problema ali. Então, mudando a página de vendas, eu conseguia ver porque o problema não era no produto. Porque a gente sempre tem que ver essas variáveis, sabe? E acho que a análise de métrica é a coisa mais difícil que existe na hora de tomar uma decisão do que precisa ser feito. Então, você tá ali, seu produto tem clique, tem CTR bom, que significa que seu criativo também tá bom, mas não gera venda e você fica perdido. O que faz agora? Tem tudo que precisa, mas não gera venda. Ou tá no produto ou tá na página de venda. Que a pessoa chega até lá, mas ela não compra. Então, aí eu começo a pensar em tudo isso, sabe? Mas a estrutura base é essa mesmo. Mas você falou que depende do produto. Por que depende do produto? É porque, às vezes, tem um produto que eu vou testar ele com diferentes ofertas, com diferentes criativos. Por exemplo, peguei um produto agora. A estrutura que eu mais utilizo é 1, 3, 3. Tá. Sempre. E aí... Porque ele ainda tá em fase de teste? Exatamente. Basicamente.
Eu desenvolvi minhas coisas muito do meu jeitinho. Então, quando eu vou falar em termo técnico, acaba que eu não sei ensinar aquilo que eu tô fazendo. É por isso que eu recomendo o que as outras pessoas ensinam. Embora eu seja elogiada pelo meu ensinamento. Mas realmente mais complicado. Mas gestão de tráfego é uma coisa bem complicada da gente conversar aqui. A gente tenta extrair o máximo que dá mas dos é algo gestores de assim, tráfego. É algo muito visual, né? Isso, eu falei assim, eu tenho um conhecimento do fazer. Eu vou clicando e vou fazendo. Mas o do falar, pouco. É como se eu te dissesse, clica aqui. E não sei te falar, entendeu? Mas eu sempre testo por 7 dias e ele fica nessa organização dessa campanha. Às vezes eu crio 3, porque eu não preciso testar um público. Então, tudo depende de como é a configuração do que eu tô fazendo no momento. O público, o criativo. Perfeito. Você falou muito sobre métricas. Quais são as principais métricas que você pega ali pra analisar e por quê? Os cliques, na verdade, para eu entender se as pessoas estão clicando no meu anúncio. O CTR, que eu acho que é a taxa mais importante para quem faz. Aí tem as métricas mais finalizadas ali, que é a finalização de compra, page view, né? Que são coisas mais internas lá. Mas as principais que eu olho mesmo são clique, custo por resultado, quantas pessoas, né? O que me custa para a pessoa clicar naquele anúncio. E o CTR, eu acho que a que eu mais visualizo em tudo, seja do Turbinar, porque Turbinar também tem métrica. Você precisa analisar o clique, o custo e o CTR. Eu acho que isso é uma base tanto para quem faz tráfego de turbinar, a coisa mais simples, do que para quem faz tráfego direto. O que seria um CTR bom para você? Acima de 4%. Acima de 4%. 4%. E depende, eu tenho resultado com produto rodando de CTR de 2,5%. Ele pega um público muito bom. Mas eu tenho produto rodando com 3,8, tenho de 4,3. Mas realmente ele precisa ter uma taxa de pessoas clicando aonde eu preciso que eles cliquem. Que é no meu link. Perfeito. Entendeu? Então eu preciso e esses realmente abaixo deixar. de 4, por exemplo, que dão certo, por que isso acontece? Se ele tá... Não sei te falar também. Não sei te dizer por que eles têm um CTR. Se ele tá... Na verdade, quando você vai aprender... quando você vai estudar a respeito, eles dizem que um CTR aceitável é acima de 3, 2,5, 3, 3,5. Só que, na prática, você tem que ver realmente o que funciona para você. Eu tenho um criativo me gerando venda todos os dias com CTR de 1. Às vezes as outras métricas também, nesse caso, que devem estar importando. É porque existem tantas coisas lá dentro que você precisa realmente analisar, que eu lembro que quando eu tava começando, me diziam que eu precisava visualizar só clique CTR. E não é só. Você precisa ver se aquilo é um vídeo, em quanto tempo as pessoas ficam assistindo seu vídeo, qual é a duração ali nos primeiros 3 segundos. Isso tudo são métricas a serem avaliadas. Hoje em dia eu avalio aquilo que faz mais sentido pra mim. Mas igual esse anúncio com CTR de 1 vendendo. Eu não vou pausar ele porque ele tem um CTR ruim, ele tá me dando venda. Mas talvez ele poderia ser melhorado, e aí eu começo a testar. Começo a testar outro tipo de público para o mesmo produto. A gente sempre vai fazendo essas variáveis para poder realmente chegar em algo que seja em concordância. Porque também já vi ontem mesmo, um CTR estava de 8,8. Esse CTR é imenso. Eu estava com um custo por clique de 12 centavos. Eu falei, gente, mas isso aqui tá maravilhoso. Que isso? Deixei só ele lá rodando. Nunca vi. Primeira vez. Falei assim, quero ver bons resultados. Hoje eu vou lá dar uma analisada, vou ver o que ele tá me trazendo de bom. E todos eles são produtos low tickets que você vende? Low ticket. Produto low ticket. Eu tenho uma preferência por produtos digitais, né? Que são infoprodutos, porque eu acredito na facilidade da venda. Produto físico, a gente tem bastante demanda de produto físico, mas eu acho que tem uma resistência maior. Pessoa, para tráfego direto, pelo menos. Pessoa que clica no anúncio de um produto físico, ela pode clicar e sair, porque ela ainda não tá muito convencida que ela precisa daquilo. O infoproduto, ela sabe que ela quer, ela já vai ali, é diferente. Principalmente pelo valor de aquisição. Então, se você tem realmente um produto mais barato, ela vai comprar com muito mais facilidade. Algo que ela vai aprender ali, pronto.
Agora, Cris, para os afiliados que estão no início, o que é que eles precisam saber desde já sobre o mercado de afiliados, inclusive os afiliados que vendem através do tráfego direto, para que eles consigam ter resultados? Eles precisam aprender a desenvolver as próprias técnicas. As pessoas querem sempre copiar, e é claro que sempre vai ter um mentor para ensinar. O ensinamento significa que você precisa aprender aquilo que é passado, mas você não precisa copiar. Quando você copia, o que acontece? O mentor te ensina a fazer todos os cliques, a configurar todos os seus anúncios, mas você precisa desenvolver as suas próprias habilidades. E isso pode parecer difícil, mas não é. A partir do momento que você ganha compreensão do que é ensinado, do que é feito, você aprende a fazer. Hoje em dia eu faço tudo de olho fechado, mas eu passei pelo meu processo de aprendizado. Então, se você quer copiar tudo que o mentor está fazendo, às vezes aquilo, quando ele gravou aquela aula, aquilo já não está mais funcionando quando você está assistindo. Não vai dar certo, porque você quer copiar porque você não entendeu o que ele está falando. Quando você aprende que aquilo é uma estratégia aplicável a qualquer produto na internet, você vende qualquer coisa. Você vende tudo, porque você aprendeu. Então, você não sente essa necessidade real de ficar copiando aquilo que é passado ali. É isso. Mas isso aí tem uma linha muito tênue também, né? Perigosa. Porque tem gente que vem aqui e fala... Cara, escolha um mentor e siga o que ele falar até o final. Até você ter os seus primeiros resultados. Então, seria desenvolver esse senso crítico de desenvolver suas próprias estratégias a partir do momento que você tem os seus primeiros resultados. Não, porque assim, se você quer seguir o passo a passo do que o mentor está dizendo, tudo bem. Mas com que frequência ele te atualiza daquilo que ele fez há um ano atrás? Tá. Se ele te dá aula toda semana, se ele te fala aquilo que está acontecendo, porque o mercado digital, ele muda. Ele não é mais o mesmo de quando eu entrei. Existem coisas muito diferentes. Sim. Antes se vendia somente infoproduto, agora já se vende muito produto físico. Em algum momento, eu tô vendo na minha experiência aqui, eu prefiro infoproduto. Voltei a vender infoproduto faz 2 meses. Isso é algo que eu tenho uma preferência e vejo que há um retorno maior do que com produto físico. Então, você vai seguir aquele mentor que está te dando tráfego direto para produto físico ainda, que está te fazendo gastar mais dinheiro do que você deveria gastar? Entendi. Tem resultado? Tem resultado. Mas você precisa realmente seguir aquilo de quem está te atualizando. A pessoa gravou um curso há 2 anos atrás, você vai seguir o que ele está falando de 2 anos atrás? Não faz sentido. Existem muitas estratégias de copiar e colar. Copiar e colar não significa copiar e colar o criativo, copiar e colar a copy. É copiar e colar clique. Ele tá te mostrando onde você vai clicar, você vai copiar e vai fazer. Entendeu? Existem criativos que, na verdade, é o que eu falei antes. O produtor disponibiliza o criativo, mas geralmente quando você tá assistindo ele já tá batido. Você vai realmente trabalhar naquilo? Aí você vai ser aquela pessoa que vai dizer que não tem resultado. É que nem quando um afiliado, por exemplo, pega um mentor pra justamente ter esse acompanhamento e ele dá lá vários produtos. A pessoa vai lá, joga todos esses produtos pra fazer um tráfego, não vende nada. Justamente por isso, né? Porque não tá atualizado. Não tá atualizado. Mas deveria, não? Por favor, você tá pagando, né? Então, existem pessoas que fazem, tá? Não são todos, não generalizando. Não vou generalizar não, porque tem pessoas que deixam lá os materiais muito atualizados. Inclusive, mentores que dão aulas todos os dias ali, ajudando as pessoas a fazerem. Pelo menos as boas mentorias que eu conheço, todas ajudam ali diariamente para que nada fique tão passado. Só que eu sei que tem pessoas que já chegam com uma certa crença ali de que aquilo funciona daquela forma, que aquilo tem que ser daquele jeito. E se você realmente não quer ter trabalho algum, se você quer só copiar os outros, não precisa fazer nada, você não vai ter resultado nem aqui, nem nada na sua vida. Não adianta, gente. Aqui não tem facilidade. Aqui é muito difícil, sim. Porque você precisa fazer, mas você precisa realmente ter conhecimento do que você está fazendo. Você precisa aprender, se dedicar. É um trabalho maravilhoso quando dá certo. Entendeu? Mas o caminho... Exato. É difícil. Não é só você pensar em colocar o dinheiro aqui que ele vai sair do outro lado fácil assim, né? Não existe facilidade. Ou ele vai até sair do outro lado, mas aí vai dar um tempo pra você
pegar a experiência, errar pra caramba, fazer os seus próprios testes, entender por conta própria. Porque, de fato, o que você falou é muito real. Você vai seguir o mentor, mas não é que você vai seguir o que ele tá falando pra sempre. Você vai precisar ter os seus primeiros resultados, e a partir dos seus primeiros resultados, você vai desenvolvendo a sua própria análise crítica sobre a estrutura como um todo, o que ele tá ensinando. Vai voar porque não adianta você querer ficar atrás de uma pessoa pra sempre. Eu sempre falo que quando você adquire um conhecimento, é uma porta de entrada pra muitas coisas que se abrem. Hoje você tem um mentor, amanhã você pode ter outro. Você não precisa seguir sua vida com um mentor só. Aquela pessoa tá ali te ensinando uma estratégia e tudo bem, você se identifica, a estratégia que te dá resultado, mas você precisa ficar ali pra sempre? Não, você vai se desenvolvendo. Porque aqui, acho que o que todo mundo idealiza é crescer. Não só em resultados financeiros, mas naquilo que a pessoa se propõe. Eu tenho meus propósitos, eu tenho meus objetivos. E eu vou atrás deles. E isso não significa que eu vou ficar ali seguindo um mentor, seguindo com as pessoas me dizendo o que fazer. Eu vou atrás, eu vou buscar. Hoje eu tenho mais de 6.000 alunas e o meu objetivo é fazer com que elas também vendam. Então, eu, como mentora delas, busco no mercado inteiro formas que eu possa realmente levar de aprendizado como um bônus para quem já está ali. Então, é isso. Você não precisa se sentir preso seguindo somente uma pessoa. Vai expandir seu conhecimento. Aprendeu aqui? Aprendeu de verdade? Vai aprender coisas novas. Perfeito. É isso. Inclusive, que bate-papo gostoso e muito didático, não é mesmo, Carol? Muito. Eu aprendi hoje aqui como construir a autoridade no Instagram como afiliado, porque tem gente que acha que afiliado é uma escola e é uma escola com tempo determinado, mas você pode ser uma escola onde você fatura aí R$1 milhão na QIFI, olha aí, vem gravar o seu QICast. Então, aprendi sobre isso, aprendi também que no tráfego direto eu preciso fazer os meus próprios testes, não adianta eu querer copiar a fórmula do amiguinho que tá dando certo, porque no final das contas, se eu copiar, não quer dizer que eu de fato entendi o que dá certo ou não. Então, foi um bate-papo enriquecedor. Totalmente. E eu tenho certeza que fez sentido pra muita gente que ficou aqui até o final. Inclusive, temos uma perguntinha bem reflexiva nesse finalzinho. Queria saber se você topa responder pra gente. Sim, claro. Então vamos lá. O que você gostaria de ter escutado lá no teu início do digital que hoje você pode estar passando pra quem tá entrando nesse mercado? Paciência. Paciência é uma coisa muito clichê, mas que quando você realmente tem a paciência para esperar os resultados, eles sempre vão chegar. Tenha um foco e um objetivo muito claro. Eu já falei, trabalhei muito a minha mente com um foco e um objetivo, e desistir para mim nunca foi uma opção, porque nunca existiu um plano B. Só existia o plano A. Então é a paciência. Boa. Perfeito. É isso. E vocês que tiveram paciência até agora, parabéns. Sim. Agora é hora de presentear a nossa convidada mais uma vez. Exatamente. Presentinhos que faz pra você e pra dona Simone, que tá ali atrás. Que maravilha. Adoro Olha os presentes agora de vocês, tem sua gente. própria caneca. Vocês se Com sua superam. fotinha. A galera é boa. Cris, é literalmente para agradecer a sua presença. Espero que você tenha curtido o bate-papo. Tenho certeza também que muita gente aqui vai querer te acompanhar porque se identificou com sua forma de comunicar, com os ensinamentos que você trouxe. Então, deixa aí as suas redes sociais. Sim, gente, para todo mundo que quiser me seguir, na verdade, é a Cristiane Bittencourt. Podem ir lá, que em breve terá uma mentoria individual para vocês sobre tudo que foi dito aqui. E vocês vão amar, tenho certeza, porque realmente aqui é só a vida real, né? O que é feito e o que dá certo. Perfeito. É isso. Vai aparecer aí na tela, você que quer acompanhar a Cris. Agora, pra quem ficou até o final, Bruninha, precisa fazer o quê depois desse podcast? Que lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza que vocês ficaram, já deixa aquele super like, comenta aqui os insights valiosos que você pegou com a nossa queridíssima aqui. Comentou, então agora você se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiCast. E aquele ponto bem importante que você já sabe. Carol, aonde a gente se vê? No próximo KiCast é um compromisso e eu te vejo lá. Yes. Tchau, tchau!